Depois da Segunda Guerra, o Japão viveu uma enorme ascensão econômica. Sua trajetória se tornou modelo para um desenvolvimento industrial bem-sucedido e levou os japoneses a taxas de crescimento de 2 dígitos. Empresas japonesas como Nintendo, Sony, Mitsubishi, Honda conquistando mercados internacionais e principalmente o status de segunda maior economia do mundo, atingido em menos de 40 anos. Muitos estudiosos esperavam que o século XXI fosse o século japonês, em termos de domínio econômico, e muitos estimavam que o Japão ultrapassasse os Estados Unidos como a maior economia. No entanto, a partir de 1990, a aparentemente imparável economia japonesa entrou em recessão, por causa de uma enorme bolha econômica, e deu início a uma longa estagnação em sua economia, que se estende até os dias atuais. Mas como essa bolha surgiu e por que ela devastou a economia japonesa? É isso que vamos ver nesse vídeo. Em meados de 1980, o presidente americano Ronald Reagan adotou uma série de medidas econômicas que causaram uma forte valorização do dólar. E isso foi muito negativo para os Estados Unidos, porque seus produtos ficaram muito mais caros no mercado internacional, levando a uma perda de competitividade de suas indústrias, um grande déficit comercial e crescimento do apoio a medidas protecionistas dos Estados Unidos, ou seja, que queriam aumentar os impostos para produtos vindos de outros países. Foi aí que surgiu o Acordo de Plaza, uma negociação entre as 5 maiores economias do mundo, com o intuito de reduzir o crescente apoio ao protecionismo americano, porque isso desencadearia uma onda de medidas como essa em outros países, prejudicando e limitando o comércio global. Nesse acordo, os 5 países concordaram em depreciar a moeda estadunidense, vendendo dólares no mercado em troca de outras moedas. E esse acordo foi um grande sucesso, tendo o dólar se desvalorizado em 44% no período de 5 anos. Porém, esse plano teve um grande efeito colateral na economia japonesa, porque a moeda nipônica, o ien, se valorizou demais frente ao dólar, e agora a mão de obra japonesa e seus produtos ficaram muito caros no mercado internacional, e principalmente muito caros diante do comércio com os Estados Unidos, que era um importante mercado consumidor. E isso acabou causando uma série de recessões na economia japonesa. O Banco Central do Japão, com o intuito de estimular a sua economia e tirá-la da recessão, começou a reduzir o custo do crédito e facilitá-lo, para que as empresas do país pudessem se financiar, investir em crescimento e dessa forma impulsionar o mercado interno. Para isso, ele abaixou a taxa de juros 5 vezes seguidas até 1986 e continuou abaixando à medida que a sua economia não se recuperava. Além disso, nessa época, estava ocorrendo uma série de desregulamentações do setor financeiro japonês. Diversas restrições foram removidas por volta de 1980. Um exemplo foi a permissão para captação de recursos pelas empresas no mercado de títulos, e essa desregulamentação diminuiu a dependência de financiamento das companhias com os bancos japoneses, que tiveram que procurar outras empresas para financiar, e com isso passaram a fazer empréstimos agressivos para pequenas empresas, lastreados em imóveis. E um fator que contribuiu foi o atraso do governo japonês no estabelecimento de uma estrutura regulatória e de supervisão rígida, deixando as firmas e instituições financeiras em uma posição confortável para tomarem altos riscos. Outro fator a se mencionar eram os impostos japoneses, baixo para a posse da terra, mas muito pesado quando se tratava de fazer transações com as propriedades, ou seja, vendê-las. Isso incentivava o dono a segurar sua propriedade,
esperando uma valorização, e acabou diminuindo a oferta de imóveis no mercado. E essa esperança de valorização também era impulsionada pelo otimismo global, que esperava o século japonês, e olhava principalmente para Tóquio como a nova capital financeira do mundo. E com isso, diversas multinacionais começaram a comprar imóveis na cidade para montar seus escritórios, elevando ainda mais a procura por propriedades em Tóquio. Essa que já estava subindo muito rápido, porque era somada a um crédito super barato. Esse cenário foi criando uma das maiores bolhas imobiliárias da história. Em apenas 5 anos, o valor dos imóveis do Japão atingiu um valor total de 4,2 trilhões de dólares. Para se ter uma ideia do tamanho da bolha, em 1990, somente com o preço do terreno do Palácio Imperial de Tóquio, se ele teoricamente fosse colocado à venda, seria possível comprar todos os imóveis da Califórnia. Além disso, o valor total imobiliário japonês era 4 vezes maior que todo o dos Estados Unidos, mesmo sendo o território japonês 28 vezes menor. O mercado acionário nipônico também estava em uma grande bolha, tendo subido mais de 300% e passando a responder por 42% de toda a capitalização mundial. Mas em meados de 1990, o Banco Central japonês teve que aumentar a taxa de juros, porque a sua economia tinha começado a se recuperar da recessão e a inflação tinha dado sinais de alta. Dessa forma, rapidamente a taxa de juros subiu de 2,5% para 6%, aumentando o custo do crédito e restringindo-o. E além disso, o Ministério das Finanças determinou que os bancos limitassem os empréstimos destinados a imóveis. E isso fez a grande bolha estourar. Do seu topo, o Nikkei, que seria a Bovespa japonesa, caiu 63%, e o valor total imobiliário japonês caiu mais de 80%, causando um desastre econômico. Diversas declarações de falências de bancos começaram a ser anunciadas, chegando a um total de 181, causando um aumento drástico no desemprego e uma recessão gigante. O Banco Central japonês, tentando lidar com a situação, injetou cerca de 9,3 trilhões de ienes por meio de empréstimos baratos para os bancos que estavam quase em falência para tentar salvá-los. E isso acabou transformando diversos deles em bancos zumbis, que eram companhias que só davam prejuízos, mas que o governo continuava injetando cada vez mais dinheiro para mantê-las funcionando e evitar a sua falência ao máximo. As perdas estimadas com essa bolha foram de 15 trilhões de dólares. E devido a ela e as posteriores atitudes do governo japonês, foi iniciada uma grande estagnação de sua economia, que dura até os dias atuais. Mas ainda vou precisar de outro vídeo para explicar sobre essa permanência da estagnação. No entanto, esse evento, essa grande bolha, marcou o fim do período de grandes crescimentos milagrosos no Japão. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.